todos nesta noite. E as famílias que servem ao Senhor se reúnem. E hoje é culto de ceia. E temos na igreja culto da família também. Mas eu considero culto de Santa Ceia culto da família. Né? Culto de ceia é culto da família. Porque é o culto da comunhão do povo de Deus. Então, para ser aquela coisa de comunhão, né? E aqui a leitura que a gente fez, Paulo faz menção aqui de jovem Timóteo. Eu quero falar um pouco nesta noite desta família. Também temos a família do homem que Paulo ganhou para Jesus na prisão. E temos também a família de Cornélio, que também se converteu a Cristo. E temos também a família de Josué, quando ele disse ao povo de Israel: se vocês quiserem servir aos deuses dos nossos pais antepassados, quando eles estavam além do rio e serviam a outros deuses, porém, se vocês quiserem, escolham agora. Se quiser servir ao Deus de Israel, vocês escolham. E se quiser servir aos outros deuses, também podem escolher. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E quero também falar um pouco do filho pródigo. Já são 8 horas quase. O filho pródigo também é uma família. Né? Jesus traz aqui uma parábola sobre o filho pródigo. E a Bíblia diz aqui filho pródigo, né? Foi o nome que deram a ele. Mas pródigo quer dizer gastador, né? Desperdiçador. E na nossa linguagem quer dizer sem futuro, né? Tudo que pega vai para baixo, né? Mas esse jovem Timóteo, eu lembro aqui, eu fico assim muito até emocionado, porque Paulo diz assim, ó: eu faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas. Que coisa maravilhosa. Era um jovem aquebrantado, chorando diante de Deus, um aquebrantamento espiritual. E Paulo diz mais: a fé não fingida que habita em ti, e primeiro habitou em tua avó, Lóide, e depois em tua mãe, Eunice, e agora em ti. Não, Paulo disse assim: não tenho dúvida que esse dom está em ti, porque eu impus sobre a tua cabeça as minhas mãos. Né? Então, um jovem que tinha todos os requisitos, suas qualidades para assumir a obra do Senhor. A história diz que Paulo impulsou ele a uma congregação, para dirigir uma congregação, ainda jovem. Louvado o nome do Senhor. Então, o que a gente pode ver? Um lar
preparado pelos seus ancestrais, né? A sua matriarca, né? Pela sua avó, que traz este exemplo de um lar dirigido na presença de Deus, né? Porque uma casa sem a comunhão é apenas uma casa, não é um lar, viu? Porque o lar é onde tem comunhão, é onde tem comunicação, é onde tem as pessoas podem dialogar, conversar, né? Podem se juntarem, podem estarem juntos. Se alguém não pode entrar naquele lar e se juntar aos outros que assim estão, ele não tem comunhão, não está em comunhão com aquela família, né? Então veja bem, o significado da palavra lar vem da palavra grega que se chama lareira. É um ambiente quando tem aquela fornalha acesa para as pessoas se aquecerem. Aí todos os momentos frios, né, nos dias frios, vem para a presença daquela lareira e ali se aquecerem. Se não tiver comunhão com aquela família, não chega ali, não vai para lá, não vai ficar junto com os outros, a se aquecer, estarem juntos ali forma um verdadeiro lar, porque tem comunhão, estão juntos, né? Podem se juntar, né? E esta família estava realmente edificadas em Cristo, embasadas, enraizadas, porque vem uma bênção hereditária, né? Existe aí nos ensinamentos do povo que existe a maldição hereditária, né? Que aqui vem passando de pai para filho, né? De geração em geração. Mas aqui eu quero colocar bênção hereditária, né? Que vem da avó, da mãe, agora do filho, né? do neto, e esta bênção é uma coisa gloriosa, né? E quando nós podemos ver lá na Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo estava preso com Silas, e houve um terremoto, as portas se abriram do cárcere e todos os presos foram soltos, mas nenhum fugiu. Paulo não deixou ninguém fugir. E quando o carcereiro percebeu que estava acontecendo aquilo, ele quis se matar, porque não sabia como se identificar no outro dia para as autoridades. Então, Paulo, quando viu ele tentando se suicidar, Paulo gritou: não faça isso, porque todos estão aqui, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Então, aquele homem naquele momento viu um grande milagre. Um milagre. O povo teve toda a liberdade para fugir e não fugiu. Não deixaram o lugar. E quem pergunta: o que eu faço? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Um homem pega naquele momento Paulo e Silas e leva para casa. Lá lava as suas costas dos vergões que tinha, dos açoites que tinha levado, tanto Paulo como Silas. Lavou suas costas, deu comida a eles, fez um banquete, tá? E a Bíblia diz aqui que eles se converteram, ele e toda a sua casa. Aleluia. Toda a sua casa serviram ao Senhor, na sua crença serviram ao Senhor. É um lar que começou a ser edificado
na presença do Senhor. Né? A Bíblia diz aqui no capítulo 16 de Atos que ele, na sua crença, creu no Senhor toda a sua casa. Louvado o nome do Senhor. Também temos a história de Cornélio. Né? Cornélio era um centurião, né? Da cor chamada italiana. Um centurião é o comandante de um pilotão de 100 soldados. Ele é uma autoridade militar e servia aos romanos. Com certeza ele também não era judeu, não era um israelita. Porém, ele era um homem aquebrantado. Capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o versículo 2, a gente vê que ele fazia as suas orações, dava as esmolas, fazia suas dádivas e invocava o nome do Senhor, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu quero conferir aqui com os irmãos. E havia em Cesareia um varão, porém, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuas orações orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Certo? Piedoso e temente a Deus. Havia nesta época as pessoas que queriam servir ao Deus de Israel, porém eles não eram israelita, era gentil, mas queriam servir a Deus. Aí aqueles que queriam servir ao Deus de Israel, como os israelitas serviam, teria que passar pela circuncisão. Então ele passava a fazer os mesmos sacrifícios e servia ao Senhor da mesma forma como os israelitas serviam. Né? Essas pessoas, se aceitassem a circuncisão, ele seria chamado de prosélito, né? Para poder servir ao Senhor. Ele não era mais gentil, também não era um judeu, era apenas um praticante do judaísmo, ou seja, um judaizante. Então dava-se o nome de prosélito. Mas quando ele queria servir ao Deus de Israel e não aceitava a circuncisão, mas queria fazer os mesmos sacrifícios, fazer da mesma forma que eles faziam, não aceitava a circuncisão, também não era obrigado. E o povo de Israel podia deixar servir ao Senhor da forma como ele quisesse, né? Ele era chamado de varão piedoso, piedoso e temente a Deus, né? Então era o caso de Cornélio, chamado de varão piedoso. Não era circuncidado, porém fazia todos os sacrifícios para servir a Deus como os outros faziam. E Deus o recebia os seus sacrifícios, aceitava as suas orações e também compensava as suas esmolas, né, as suas dádivas, porque ajudava os pobres necessitados. Como a gente vê a história de Jó, quando acusavam ele e diziam: tu está em pecado, o que foi que tu fez? Pelo que a gente sabe, o homem que está na tua situação só cai nessa situação quando desobedece a Deus. Então Jó disse: olha, eu nunca pequei, nunca fiz nada errado diante do Senhor. Eu, pelo contrário, eu na minha casa, eu era o olho do cego, eu era a perna do coxo. Gente sem nome, sem pai, sem família, eu tinha na minha casa. Gente, como se diz, gente doida, gente sem dono, eu criava na minha casa, junto com os meus, e tem mais. A bênção daqueles que ia crescendo vinha sobre mim. Louvado o nome do Senhor.
Quer dizer, era recompensado a obra que ele fazia, ajudando as pessoas necessitadas. Ele dizia: eu nunca deixei de cuidar da causa das viúvas e nunca deixei um estrangeiro desamparado. Socorri a todos. Diz que me dera voltar os dias em que os meus filhos sentavam comigo ao redor da minha mesa. Na minha fazenda parecia correr azeite, riacho de azeite das rochas. A fartura que tinha na sua casa, parecia lavar os pés com leite de tanta fartura. E ele dizia: eu nunca fiz nada de errado. O que eu fazia era isso: ajudava aos necessitados, cuidava bem da causa das viúvas, não deixava o estrangeiro desamparado. Eu era a perna do coxo, eu era o olho do cego, eu ajudava a todos, criava gente sem nome, cuidava da minha casa, cuidava de tudo. Isso era o que ele fazia. Aí ele disse: e a bênção daqueles que iriam obedecer ia sobre mim. Louvado o nome do Senhor. Tem a sua recompensa. E às vezes eu fico chateado quando eu sei que eu podia ajudar aquela pessoa e não ajudei. Fico chateado, revoltado, e pedindo a Deus que me conceda outra oportunidade para que eu possa refazer aquilo, reconstituir aquele tempo perdido. Porque oportunidade que você perde, não tem outra igual. Pode ter outra parecida, mas não tem igual. E a gente ajudar enquanto pode. Enquanto pode, como? Enquanto tem alguma coisa para ajudar. Se ajudar só quando você tem para ajudar, ainda não está fazendo o correto. Ainda não é sacrifício. Ajudar só quando pode, quando tem fartura, é quando não tem que você dá. Aí é como disse a palavra: é jogar o pão sobre as águas, que mais tarde você vai precisar dele. Ele vai vir para ti de outra forma. Ele não vem para você daquela pessoa que você deu. Não pense que você ajudando alguém, aquela pessoa vai ser tão grata que vem te ajudar, vem compartilhar contigo. Ela pode até desaparecer e você nunca mais vê. Porque é como diz a história, amar não é a mesma coisa de gostar. Eu vivo com o fulano, com alguém, porque eu gosto, porque eu amo, porque eu conheço. Amar é você ajudar alguém que você não conhece. Isso aqui é o amor. Porque você gostar de alguém que você não conhece, você não pode gostar de alguém que você não conhece. Agora, amar a quem você não conhece, você doar, fazer o socorro, prestar socorro àquela pessoa, sem você conhecer, sabe nem quem é o samaritano. É o que o samaritano fez. Aqueles homens, sacerdote, levita, passaram, olharam, porém não podiam tocar naquele homem. Tradicionalmente eles não podiam tocar naquele homem, porque a Bíblia diz aqui, o Senhor diz aqui que ele estava meio morto. Meio morto quer dizer que estava só respirando. E para você saber se estava respirando, tinha que encostar o ouvido no seu coração e ouvir as suas pancadas. As pancadas do coração, o homem estava desmaiado. Então, para alguém saber se ele estava vivo ou estava morto, tinha que chegar lá e tocar, virar ele, mas eles não podiam fazer isso. Tradicionalmente, eles não podiam fazer isso. E Jesus disse para eles: vocês têm invalidado a palavra de Deus com as vossas tradições. Por que não podiam fazer isso? Porque eram homens do altar.
não podia tocar em cadáver. O sacerdote levita não podia tocar em cadáver. Se tocasse no cadáver, ficava 3 meses impuro. Não podia entrar na congregação, tinha que passar 3 meses se purificando para entrar novamente no seu trabalho. E quando ele vai passando, que vê o homem ali meio morto, ele está morto. Aí passa de longe, passou a razão. Veio o outro também, não podia tocar, era do altar, o homem levita. Aí pela tradição não podia tocar, passa direto. Né? Aí vem um samaritano, que não tinha compromisso com ninguém, e nem conhecia o homem, porém foi lá e vinha com tudo preparado na sua bagagem, trazia vinho, trazia azeite, trazia tudo. A Bíblia diz que ele passou o vinho nas ferimentas, passou o azeite e ainda atou com as suas ataduras. Isso era o símbolo de um médico, né, de um socorrista. Vinha preparado. E atendeu aquele homem, colocou na sua cavalgadura, vai, leva lá para a hospedaria. E pagou o homem e disse: se passar alguma coisa desse valor, quando eu voltar, eu te recompenso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Invista na obra de Deus. Aleluia. Faça o favor imerecido às pessoas, porque quando o Senhor voltar, Ele vai te recompensar. Aleluia, glória a Deus. Vai te recompensar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver se o tempo dá para ver isso mais na frente. Este homem, Cornélio, de coração voltado para Deus, dava esmola, fazia sacrifício, e quando o anjo falou com ele, o anjo disse para ele, como o Senhor Jesus falou para o doutor da lei: conhece os mandamentos? Eu conheço isso. E quando ele terminou, o Senhor disse: tu não está muito longe do reino de Deus. Tu está bem próximo do reino de Deus. Está quase se convertendo. Então o anjo falou para Cornélio, disse: olha, as tuas esmolas, as tuas orações, tudo que tu tens feito, tem sido conhecido lá diante de Deus. Porém, Paulo foi para fazer uma coisa. Então manda chamar Pedro, que está na casa de um homem chamado Simão, um curtidor, lá na beira-mar, na praia de Jó. E ele, quando vier, ele vai falar algo que, diante das quais tu se converterá, ou seja, tu se salvará. Precisava se salvar. Fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, porém faltava uma coisa: confessar ao Senhor. Aleluia. Diante das palavras de Pedro, tu há de ser salvo. E tudo que estava fazendo não era suficiente para ser salvo. Por isso Paulo fala lá no capítulo 2, no versículo 8 da carta aos Efésios: que é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mediante a fé. Aí Paulo continua: não é pelas obras, para que ninguém se glorie, porque todos nós somos feitura sua. Louvado o nome do Senhor. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, Cornélio não precisava ter chamado Pedro para pregar para ele. Glória ao nome do Senhor. Agora nós vamos lá no Filho Pródigo. Lá no Filho Pródigo, capítulo 15 de Lucas, Vamos entender aqui um pouco sobre esta palavra, certo? O filho pródigo.
Primeiro, ele falou, o Senhor coloca aqui o que ele falou, que nenhuma pessoa podia falar naquela época. Ele disse para o seu pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. E seu pai foi logo fazendo a divisão e entregou sua parte. Mas esse momento que ele fala isto, seria uma grande afronta, um grande desrespeito, e naquela região, o povo oriental era muito complexo, as coisas lá não eram bem fáceis, certo? Então, para fazer isto, o jovem estaria desafiando o patriarca, estaria desarmando todo o lar, toda a família, e um ato de rebeldia ele estaria cometendo, mas isto é uma palavra que o Senhor fez, mas seria desta forma: se ele fizesse assim, estaria desmontando a estrutura familiar, e ele estava sujeito a ser morto, apedrejado, por esse ato rebelde que ele cometeu, estaria um candidato à morte por apedrejamento ao público, para que todos vissem e tirassem exemplo daquilo. Ninguém conhece mais a praticar aquilo, E o Senhor coloca essa palavra no meio desse povo, porque quando ele falou isto, ele estava em casa e na porta estava cheio de gente, como uma palavra assim bem mais grosseira, estava atupetado de gente, na frente da casa, a ponto de alguém não poder entrar mais. Então, o que ele fazia, os escribas estavam lá fora, os fariseus, os doutores da lei, os intérpretes da lei, aqueles que estavam só para observar o que ele fazia. E quando começaram a observar o que ele estava fazendo, começaram a murmurar. Aí o que ele dizia? Isto que eu vou fazer, ou que eu vou falar, parece com vocês. Porque quando ele diz assim, olha, isto... com que parece isto? É o que ele falava. Com que parece isto? Era a mesma coisa ele dizia: isso que eu vou fazer agora parece com vocês. Essa palavra que eu vou falar agora parece com vocês. Aí ele disse: tinha um homem que tinha 2 filhos. O mais novo chegou para o pai e disse: dá-me a parte da fazenda que lhe pertence. Era a mesma coisa ele chegar para o pai e dizer assim: eu quero que o senhor morra. Era um desrespeito. Eu quero que o senhor morra, porque eu quero me apossar do que é meu. Porque enquanto ele estivesse vivo, ele não podia se apossar do que era dele. Tinha que ser depois dele morto e um testamento para ele se apossar do que era dele. Então isso seria uma afronta, um desrespeito, uma rebeldia, e era digno de morte. Você pode observar que na palavra o Senhor diz que ele estava longe, estava numa terra longínqua, trabalhando para criador de porcos. Pela tradição, povo judeu, israelita, não cria porco, porque porco é considerado imundo, e eles nem comem, também não podem comercializar. Se não come carne de porco, também não vai comercializar, porque também será proibido. Para eles é uma quebra de tradição. E o moço sai e vai trabalhar para criadores de porcos. Onde é que ele estava? Um lugar impróprio. Foi para um lugar bem impróprio para ele. Agora o que a Bíblia diz aqui? Caindo em si, preste atenção. Caindo em si, o que ele imaginou? Na casa de meu pai tem tanta fartura de comida, lá os trabalhadores estão em cima da fartura, de abundância de pão, e eu aqui perecendo,
ninguém me dá nada. A Bíblia diz que ele botava comida para os porcos, tinha desejo de comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si, o que ele disse? Eu vou voltar para a casa de meu pai, porque lá tem muita fartura de pão. Porém, ele se lembrou que ele era digno de morte naquela casa. Como foi que ele disse? Eu vou falar com meu pai, eu vou dizer para ele que pequei contra os céus e na sua presença, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata pelo menos como um dos teus empregados. O que quer dizer com isso? É que como um empregado, ele podia ficar na fazenda, ele podia viver. Como filho, ele ia morrer. Foi o que veio logo na sua consciência. Caindo em si, ele imaginou isso. Se eu voltar como filho, se ele me receber como filho, eu não posso. Não posso entrar na fazenda, porque ele me recebendo como filho, eu vou ser morto. Como filho, eu tenho uma sentença de morte. Então ele estava pronto para morrer, porém, reconhecendo que entrando como um trabalhador, um dos empregados, ele ia viver. Não era o caso de ele estar querendo voltar e pelo menos entrar como um empregado para sobreviver, é porque tinha ameaça de morte. O que é bem perceber, atenção, naquela época, para aquele povo, era tanta tradição, tanta coisa, que era risco sobre risco e lei sobre lei. Havia os 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos, havia mais de 600 itens para se cumprir. Então, um deles estava aí, que aquele, imagina, chegou na fazenda, o seu pai estava lhe esperando desde o dia que ele saiu. Estava esperando. Porque o pai faz assim. Eu lembro da história de um homem que o filho resolveu sair de casa e ir pelo mundo aí afora. E quando ele saiu, ele deixou a porta aberta. De noite ele deixava quase fechada, só encostado. E armou a rede lá na sala. Toda noite ele estava lá, a rede armada na sala, ele dormindo na sala e a porta quase aberta. Uma certa noite ele ouviu alguém mexer na porta. Abriu e entrou. E veio andando sala dentro, no escuro, barrou com a rede dele. Quando bateu na rede, reconheceu que era o seu pai. E disse: pai, o senhor aqui na sala, a porta estava aberta. E ele disse: desde o dia que você saiu, essa porta ficou aberta. Porque eu sabia que você ia voltar. Aleluia. E aquele pai, na parábola aqui, a Bíblia diz que quando ele viu, de longe ele viu o filho entrando na fazenda. Ele sai correndo, a Bíblia diz que ele sai correndo. Ele era um patriarca, um homem de alta posição, fazendeiro, rico e de grande respeito na região. Segunda palavra, homem de grande posição na sociedade. E era proibido que um patriarca, da forma como ele era, saísse correndo no meio do povo. Isso era um mau testemunho, um mau comportamento. Era mais uma coisa para implicar na vida desse jovem. O pai não podia fazer isso. O que acontece? Ele quebra a tradição, quebra o protocolo e sai correndo. E se joga, a Bíblia diz aqui que ele se jogou no pescoço do filho. Agarrou pelo pescoço, cumpriu ele. E quando os outros chegaram junto,
ele já foi logo falando, dando ordem. Vão correndo, traga uma roupa nova, traga um sapato para ele, matem um bezerro, façamos agora uma festa e coloque agora um anel no seu dedo, porque, olha como ele falou, este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Entendeu agora o que ele disse? Ele estava morto. Quer dizer, agora ele não morre mais não, agora já passou. Agora reviveu. Ele escapou, né? Ele estava morto e agora reviveu. Estava perdido e foi achado. Louvado o nome do Senhor. A reedificação do lar, porém, adaptando um e o outro saindo. O lar não é mais o mesmo. Agora, colocar um anel no dedo do moço, meu irmão, essa daí ninguém aceitava, nem eu nem você aceitava, se fosse nós. Por que, pastor? Porque colocando o anel no dedo, ele estava colocando ele como a maior posição naquela fazenda. Colocou ele como o superintendente da fazenda, o senhor daquela fazenda. Ali ele colocou ele como o maior, o chefe maior da fazenda, para administrar agora a fazenda. Agora você imagina, o cara saiu, perdeu tudo que ele tinha e que levou e jogou tudo fora. Aí vem e o pai coloca agora como um gerente geral de toda a fazenda. O que você pode tirar com isso? É que Deus faz assim conosco. Deus faz assim conosco. O pai se arriscou jogando-se naquele filho. Deus arriscou por nós, dando o seu filho. Deus jogou forte, duro por você. Deus entregou o seu filho por nós, para nos salvar. Porque antes que os outros chegassem primeiro para destruir o seu filho, ele chegou primeiro. Ele se arriscou, chegou primeiro. Antes que Satanás colocasse a mão em você, o Senhor chegou primeiro. Te protegeu, te salvou, te deu vida. Não deixou acontecer o que estava previsto acontecer. Louvado o nome do Senhor. Bloqueou todos os planos, todos os projetos que o inimigo tinha contra aquele rapaz e também contra você. Fez a mesma coisa. Louvado o nome do Senhor. O filho mais velho chega, estava festa lá, rolando, a coisa, dança-se, instrumentação, tudo tocando. E ele chegou, o que está vendo aí? Aí o moço foi lá atender e disse, o teu irmão chegou aí, ó, com as mãos desabanando, perdeu tudo que levou, chegou sem nada. Mas o teu pai pegou, botou uma roupa nova, botou um sapato novo, mandou matar um bezerro para fazer um banquete, uma festa, chamou os tocadores para fazer uma festa, mas o pior de tudo é que ele botou um anel no dedo dele. Agora ele é o maioral da fazenda, ele é o chefe geral. Aí o filho mais velho disse, eu não vou nem entrar. Ele estava dizendo o quê? Perdeu toda a sua posição na fazenda. O pai veio lá tentar reconstituir aquilo e ele disse, não, eu passei tanto tempo contigo, nunca transgredi os teus mandamentos, nunca te pedi um cabrito para festejar com os meus amigos. Por que você faz isso? É como se ele dissesse, você não fez nada disso que você não quis. Você se comportou
Você não se apossou do que era seu, porque tudo que eu tenho aqui é teu. Não precisava você estar me pedindo um cabelo para fazer uma festa. Tudo que tem aqui é teu. O que podemos tirar com isso? Às vezes procuramos picuinha, coisinha tão insignificante, né? E queremos até julgar os outros de forma que achamos que nós estamos com a razão, e na verdade ninguém tem razão, porque a razão está com Ele, com o Senhor, né? E quando o filho mais velho fazia questão por um cabrito tendo uma fazenda inteira, e quantos crentes tem na igreja às vezes fazendo confusão por coisa mínima, e tenha o reino dos céus, meu irmão. Tenha o reino dos céus para você se desfrutar da bênção de Deus na eternidade. Fazer questão por coisa mínima? Não, deixa eu falar, meu irmão. Deus tem tudo preparado. Ele que é o dono de tudo, Ele é quem dá tudo, Ele é quem faz tudo. Louvado o nome do Senhor. Ele quem prepara tudo, passado, presente e futuro, está com Ele. Amém? Vamos celebrar o Senhor.